Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. No tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à portaria da PGFN de número 491 de 2023, agora de 1º de junho. Essa portaria, ela reabre os prazos para que as santas casas, hospitais e entidades beneficentes possam regularizar suas dívidas junto à PGFN. Essa prorrogação, ela é por prazo de 90 dias, se estende então até 30 de agosto de 2023. Até lá, então, essas entidades poderão regularizar a situação fiscal junto à PGFN com parcelamentos, com benefícios fiscais, de redução de multa e juros em alguns casos, e outros tipos de benefícios. Então, é mais uma chance que a União concede a essas entidades para regularizarem suas dívidas. Agora, nós temos também, ainda dentro de regularização de dívidas, a portaria conjunta PGFN/Receita Federal, a de número 8 de 2023, do dia 31 de maio, e essa portaria, ela prorroga até 31 de julho o prazo para adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, o PRLF, aquele programa que é denominado litígio zero. Então, o prazo desse programa originalmente era 31 de março, depois foi prorrogado para 31 de maio e agora, mais uma vez, ele foi prorrogado para 31 de julho. Então, todas aquelas contribuintes que estão com débitos que sofreram autos de lançamento e que estão em litígio com a União no âmbito administrativo, junto a impugnações junto à DRJ, ou recursos junto ao CARF, esses contribuintes têm uma série de benefícios para adesão ao programa PRLF, que seria com desconto de multa e juros e até mesmo pagamento com a utilização de crédito de prejuízo fiscal. Então, esse programa Litígio Zero, que o prazo estava se encerrando em 31 de maio, foi estendido agora até 31 de julho. Então, até lá, os contribuintes têm um prazo aí para reverem os processos e analisarem da vantagem e viabilidade, é lógico, né, de adesão a esse programa. Então, mais uma oportunidade que está sendo dada aos contribuintes. E agora também, outra alteração na legislação, é a publicação da lei de número 14.592, que é uma lei que praticamente ela traz no seu bojo algumas alterações ligadas ao programa do PERSE, né, Programa de Emergência de Retomada de Eventos, né, que redução a zero das alíquotas do imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social pelo prazo de 60 meses. Ele traz também redução a zero as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo, né, e ele também, essa lei fixa também a redução a zero das alíquotas dos produtos de petróleo, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, biodiesel também. O biodiesel, que não, embora não seja de petróleo, também está contemplado com alíquota zero, até o final do ano. Então, nós vamos ver aqui essa lei, e essa lei também ela trata da questão daquela medida provisória que previa a exclusão do ICMS na base de cálculo dos créditos das contribuições de PIS e COFINS. Então, a medida provisória os artigos que tratam da exclusão de ICMS foram revogados, e esta lei, a Lei 14.592, ela traz agora, de uma forma estampada em lei, essa obrigatoriedade dos contribuintes de realizarem a exclusão do ICMS na base de cálculo dos créditos de todos os insumos e mercadorias que são geradores de crédito das contribuições de PIS e COFINS. Então, a Lei 14.592, ela diz, consta no seu texto, a alteração dos artigos da Lei 10.833 e 10.637, que trata da legislação da COFINS e do PIS,
onde dispõe que não integra a base de cálculo do débito do PIS e da COFINS a parcela relativa ao ICMS que tenha incidido na operação. E também, por outro lado, essa lei determina que não dará direito a crédito de PIS e da COFINS o valor de ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. Então, são alterações importantes na parte do PIS e COFINS. Com relação ainda na sequência, essa lei reduz a zero, sobre os fatos geradores que ocorrerem entre 1º de janeiro de 23 a 31 de dezembro de 26, a alíquota do PIS e da COFINS, incidência da receita decorrente de transporte aéreo regular de passageiro. Então, essa é uma nova redução. Fica também estipulado a redução a zero até 31 de dezembro de 2023 das alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as operações com óleo diesel e suas correntes, e também biodiesel, e o gás liquefeito de petróleo. Então, até 31 de dezembro fica mantido a alíquota zero para esses produtos, para fins das contribuições do PIS e da COFINS. E é lógico, como já vinha ocorrendo até então, a pessoa jurídica que adquirir o óleo diesel, suas correntes, biodiesel e gás liquefeito de petróleo para utilização como insumo nas suas atividades, ela mantém o direito ao crédito presumido nas alíquotas de 1,65% para PIS e 7,6%, 7,60% da COFINS. Então, com relação aos combustíveis, fica mantido agora, então, em definitivo, até 31 de dezembro de 2023, a redução à alíquota zero. Anteriormente, ele estava previsto só até maio. Então, com essas alterações aqui da legislação, retoma aquela situação inicial que estava previsto no início do ano, divulgado pelo governo Bolsonaro, que iria até o final do ano a alíquota zero dos combustíveis. Com isso que está aí, o governo altera e mantém, então, garante até 31 de dezembro essa alíquota zero para os combustíveis. Agora, com relação ao PERSE, nós temos também, essa lei também traz alterações do PERSE, onde ela define agora a lista, aquelas atividades que estão com alíquota zero pelo prazo de 5 anos, que seriam, então, nós temos as atividades que a definição da alíquota zero é pela atividade, que não depende de nenhuma outra condição, que seria hotéis, a parte hotéis, albergues, camp, pensões, e uma lista de diversas outras atividades que estão com direito à alíquota zero das contribuições do PIS e da COFINS, do imposto de renda e da contribuição social pelo prazo de 60 meses. E tem também esta lei, ela lista também aquelas atividades que a exclusão para a alíquota zero para imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, depende da situação cadastral do contribuinte perante o Cadastur. Ou seja, os contribuintes listados nesse segundo rol, eles teriam que estar em situação regular perante o Cadastro de Prestadores de Serviço Turístico, Cadastur, em 18 de março de 22. Significa dizer que aqueles contribuintes que em 18 de março de 22, que embora suas atividades estejam relacionadas no dispositivo a seguir ali publicado, se elas não estavam com situação regular na Cadastur, elas não poderão usufruir dos benefícios de redução à alíquota zero do imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. E que atividades seriam essas? Seriam as atividades de serviço de transporte passageiro, locação de automóvel com motorista, transporte rodoviário coletivo de passageiro, sob o regime de fretamento, transporte rodoviário de fretamento intermunicipal e interestadual, organização de excursões em veículos rodoviários próprios municipal, organização de excursão em veículos próprios intermunicipal, transporte marítimo de cabotagem, passageiro, transporte marítimo de longo prazo, longo curso de passageiros, e assim outras atividades. Então, um destaque é que lá no PERSE existe 2 rolos de atividades. Aquelas atividades que estão com alíquota zero sem nenhuma condição, e essas aqui que, para se manterem no alíquota zero,
teriam que estar em situação regular no cadastro em 18 de março de 2022. Então, com relação a praticamente a legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquei na sequência com o pessoal da área fiscal e da área previdenciária. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Bom dia a todos. Neste módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações à legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. O assunto em destaque na data de hoje refere-se a alterações na nota fiscal eletrônica modelo 55 e nota fiscal de consumidor eletrônica modelo 65. Em relação à nota fiscal eletrônica modelo 55, a alteração refere-se à validação do GETIM, que foi prorrogado por 30 dias, a contar de 30 de maio de 2023, para as mercadorias relacionadas com a indústria de bebidas e refrigerantes, cimento e perfumaria, higiene pessoal e cosméticos, conforme consta no anexo 1 do grupo 2 da nota técnica 2021, versão 003. O GETIM significa número global do item comercial. É o número que aparece abaixo dos códigos de barras, que é utilizado no varejo para identificação dos produtos. A forma mais comum é que contenha 13 dígitos, mas pode ser formado por quantidades de dígitos maiores ou menores, dependendo do seu cadastro no GS1. Também houve a publicação da nota técnica 2023-003, versão 1.0, alterando as regras de validações da nota fiscal de consumidor eletrônica, modelo 65, permitindo que as notas fiscais de consumidor eletrônica possa ser emitida com CFOP 5949, para os casos específicos, ficando a critério de cada unidade da federação. Agora, passando para as alterações no regulamento do ICMS, que foram divulgados na semana passada pela Cefaz do Rio Grande do Sul. Tivemos a prorrogação do prazo para apropriação do crédito fiscal presumido de ICMS, concedidos aos estabelecimentos industriais, fabricantes de formaldeídeos e resinas, sobre o valor do imposto devido na importação de matéria-prima, material intermediário ou secundário, inclusive material de embalagens, importados ao abrigo do diferimento. O decreto 57.040 prorroga esse benefício até 31 de dezembro de 2023. Essas informações vocês podem verificar também no livro 1, artigo 32, inciso 195 do regulamento do ICMS. Por outro lado, o decreto 57.044 acrescentou, a partir de 1º de junho, as mercadorias classificadas nas NCMs 0404 ao item preparados para a fabricação de sorvetes em máquinas, para fins de tributação pelo regime da substituição tributária do ICMS. Outro assunto é que houve uma modificação do enquadramento do crédito fiscal presumido de ICMS concedidos aos estabelecimentos fabricantes de biodiesel, sobre o imposto a ser recolhido pelo regime de tributação monofásica, para fins de aplicação do fator de ajuste de fruição, também conhecido como FAF. Segundo o decreto 57.045, o produto biodiesel passou a constituir um novo item de enquadramento para fins de fruição do FAF, de forma que, desde 1º de maio, o biodiesel não se enquadra mais entre os itens de baixa dependência interestadual. Portanto, não fica mais sujeito à redução do crédito presumido do ICMS em função do FAF. E por último, o governo do estado ampliou o benefício do diferimento do ICMS nas saídas de mercadorias que especifica, destinadas à aplicação na pecuária, estendendo-se também as remessas com destino à apicultura,
agricultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e sericultura. Para outras informações, consulte o Decreto 57.053. Seriam essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Informamos que foi publicada no portal do E-Social a nota de documentação evolutiva número 1 de 2023, trazendo os layouts e os arquivos XSD da versão S1.2 do E-Social. A nota deu publicidade aos layouts da versão S1.2 oficial de trabalho, que não sofrerão alterações até a data da sua implantação. A versão S1.2 contempla os ajustes dos eventos remuneratórios para a substituição da DIRF pelo E-Social em relação aos rendimentos do trabalho. A versão S1.2 será implantada em produção em 20 de novembro de 2023, com a produção restrita prevista para 18 de setembro de 2023. Ainda em se tratando do E-Social, informamos que, no intuito de manter o nível operacional adequado ao serviço, a DataPrev, que monitora periodicamente o uso da ferramenta de qualificação cadastral, considerando a necessidade de otimização da funcionalidade e do processamento das informações, decidiu que serão processados somente 3 arquivos enviados no dia pelo empregador. Ressaltamos que nos casos de empregadores que enviaram mais de 3 arquivos por dia a partir de 15 de maio de 2023, terão retorno de processamento de somente 3 arquivos distintos por dia. Aproveitamos a oportunidade para informar que não há necessidade de realizar requalificação cadastral de todos os trabalhadores da base da folha de pagamento, que é importante realizar a qualificação somente dos trabalhadores em processo de admissão. Também o processamento em lote somente é realizado uma vez ao dia, no período noturno. E para um número reduzido de trabalhadores, a empresa deve utilizar a opção de consulta online, pois além de ter resultados mais rápidos, reduzirá o impacto da consulta em lote. A consulta online permite consultar simultaneamente até 10 trabalhadores, retornando o resultado de forma imediata. E para encerrar o painel tributário da CCA Bernardon dessa semana, gostaríamos de comunicar que, através da solução de consulta número 104, a Receita Federal do Brasil esclareceu que o pagamento de parcelas remuneratórias devidas pela empresa em razão de acordo, convenção ou decisão em dissídio coletivo de trabalho que retroaja ao mês da data base da respectiva categoria profissional, vincula-se aos fatos geradores ocorridos nas competências abrangidas pela retroação, o que obrigaria a retificação das bases de cálculo considerada nos referidos fatos geradores das contribuições previdenciárias e das devidas a terceiros arrecadadas pela Receita Federal. Todavia, o artigo 80 da IN número 2110 de 2022 trouxe uma solução prática de tratamento dessa situação, regulando a apuração e recolhimento de ditas contribuições sem a incidência de juros ou multa moratórios. Segundo o parágrafo 2º do referido dispositivo, para que as contribuições previdenciárias incidentes sejam recolhidas sem juros e multa, o contribuinte deverá recolhê-las até o dia 20 do mês seguinte ao da competência, da celebração da convenção, do acordo ou do trânsito em julgado da sentença que decidir o dissídio. Quanto à contribuição do segurado, segundo a solução de consulta,
será calculada mês a mês, considerando-se os valores originalmente pagos em cada uma das competências, observada a alíquota e o limite máximo do salário de contribuição. Embora tal necessidade de cálculo mês a mês, em relação à contribuição previdenciária do segurado empregado ou trabalhador avulso, também se aplica a não incidência de juros e multas moratórias quando recolhida no referido prazo. Essas seriam as novidades da legislação previdenciária da última semana. Desejamos a todos uma ótima semana.